Aleluia, glória a Deus. Nesta oportunidade eu quero trazer uma mensagem que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, o versículo de número 33 nos diz: Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 35. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia, glória a Deus. Palavras do Senhor Jesus aos nossos corações. Todos nós sabemos perfeitamente que Deus, Ele é o grande eu sou. Ele se apresentou desta forma para Faraó, como o eu sou. E Jesus Cristo veio usando as mesmas palavras, dizendo, eu sou. Ninguém pode dizer isso, bater no peito e dizer, eu sou. Somente o Pai, somente o Filho pode dizer, eu sou. Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou a sua saída. Eu sou a sua solução. Eu sou a sua salvação. Somente o Pai e o Filho, porque os dois são um. Então Jesus Cristo, sempre nos evangelhos, usava essas palavras, dizendo, eu sou a vida verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. E agora aqui ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Aleluia. E que pão é esse que Jesus Cristo é? O capítulo de número 6 vai falar acerca deste pão. Nos primeiros versículos, Jesus ele opera um milagre de multiplicação, aonde ele vai multiplicar os pães para uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas se alimentarem. E as pessoas então começaram a seguir Jesus, não por causa dos sinais, não por causa dos seus ensinamentos, da sua pregação. As pessoas começaram a seguir Jesus não porque elas queriam ser salvas, mas por causa do pão que Jesus multiplicava e alimentava sempre a multidão. Porque Jesus não multiplicou os pães apenas uma vez. Foram duas as vezes em que Jesus multiplicou os pães para alimentar a multidão que estava faminta. É algo muito bom, é algo muito maravilhoso. Jesus matar a fome física das pessoas, saciar a fome delas, suprir ali uma necessidade, mas não é tudo. Existe algo muito mais importante na minha vida e na sua vida do que apenas o material, do que apenas aquilo que é físico, terreno, que é a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna. E era isso que Jesus estava querendo mostrar para a multidão, quando ele dizia, olhem, vocês estão me seguindo, não pelos sinais, não pela salvação, pelos meus ensinamentos, mas pelo pão. Mas vocês devem querer o pão da vida que desceu do céu. Esse é o verdadeiro pão. Porque o povo, meus irmãos, estavam pedindo a Jesus um sinal. Jesus já tinha feito um sinal. O grande sinal da multiplicação dos pães e dos peixes. Porém, eles queriam o mesmo sinal que aconteceu com Moisés no deserto. Porque esse milagre que Jesus operou durou pouco tempo. A multidão saciou a sua fome e elas foram embora. Mas o sinal de Moisés no deserto durou 40 anos. Todas as manhãs o pão descia do céu, que é o maná. E aquela grande multidão se alimentava, porque Jesus alimentou 5.000 pessoas. E no deserto Moisés alimentou 3 milhões de pessoas. Então, eles estavam querendo esse mesmo sinal de Moisés.
um sinal, um sinal que demorasse mais tempo, como foi o de Moisés no deserto. Todas as manhãs, durante 40 anos, o povo tinha pão para se alimentar. Então eles pediram um sinal. E Jesus disse: olhem, eu sei o que vocês querem. Eu quero dizer para vocês que eu sou o pão da vida. Sim, vocês devem comer de mim, desta minha carne, beber deste meu sangue, para que vocês nunca mais venham ter fome e nem sentir sede. Era isso que Jesus estava ensinando para aquela multidão. Muitos não estavam entendendo. Como acontece hoje, muitas pessoas só querem seguir a Jesus por causa dos seus suprimentos, por causa de suas emergências, por causa daquilo que é material e não daquilo que é espiritual, e não por causa daquilo que é eterno, daquilo que é duradouro. Então, meus irmãos, nós devemos seguir a Jesus não apenas por aquilo que Ele pode nos dar aqui na terra. Devemos seguir a Jesus por aquilo que Ele é. Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crer nele também terá a vida eterna. Esse é o nosso maior propósito, receber a vida eterna. Jesus disse: olhem, vocês devem comer deste pão. Eu sou o pão de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Porque se vocês não comer deste pão, vocês não terão vida. Vocês comeram dos pães que eu multipliquei, mas isso não é suficiente. Se vocês não comer do pão de Deus, que sou eu, vocês vão morrer. Sim, vocês não terão a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Nós temos aí o mesmo pão material, físico, que vende na padaria. Não adianta nada você saber aonde tem uma padaria. Eu sei que ali vende uns pães deliciosos. Eu sei quanto que é, não é verdade? Mas você está com fome e você não vai lá comer. Da mesma forma, as pessoas que conhecem Jesus, que sabem como foi o seu nascimento, que sabem como foi a sua vida, quantos anos ele viveu, como foi a sua morte, mas não comem deste pão. Não adianta nada você ir para a igreja, não adianta nada você ler a Bíblia, não adianta nada você conhecer de Jesus e não comer deste pão. Você tem que se aprofundar mais. Você tem que comer deste pão que é Jesus de Nazaré. Para quê, irmão Henrique? Para que você venha ter a vida eterna, que só Ele pode dar. Ninguém na terra pode dar a vida eterna, só Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele é o acesso, ele é a porta da entrada das ovelhas. Quem é ovelha entra por esta porta e vai encontrar salvação, vai encontrar descanso para as vossas almas. É isso, meus irmãos, que Jesus Cristo é. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus estava indagando aquelas pessoas que comeram dos pães que foram multiplicados ali. E eles disseram: olha, Moisés vos deu o pão, o maná, mas todos aqueles que comeram deste maná morreram. Mas o pão que eu vou lhes dar, quem comer dele não vai morrer, mas terá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Coma você também deste pão. Não adianta você saber tudo de Jesus e não comer deste pão, e não ter comunhão com este pão, e não estar de bem com este pão da vida que é Jesus de Nazaré. Eu comi deste pão e eu sei que eu não vou morrer, ou seja, eu não vou morrer eternamente. Eu vou ter a vida eterna. Aleluia! Porque aqueles que não comem deste pão vão morrer eternamente. Porque o lago de fogo é a morte eterna. A morte eterna é um lugar. É o lugar daquelas pessoas que não comeram deste pão, que vão para lá. Mas aqueles que comeram deste pão vão ter a vida eterna. Aleluia! Jesus mesmo quem disse no versículo de número 34, aleluia, capítulo de número 6, versículo de número 34.
Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Porque quando você come do pão físico, do pão terreno, você, daqui a 3 horas, você vai ter fome de novo. Mas quem come deste pão, chamado Jesus Cristo de Nazaré, nunca mais terá fome. Aleluia! Porque ele sacia a nossa fome. É a fome espiritual que eu estou falando agora. Muitas pessoas têm um vazio muito grande na alma. Muitas pessoas não sabem o que fazer. Tem muito dinheiro, mas algo lhe falta. Tem fama, mas algo lhe falta. Tem beleza, mas algo lhe falta. Sabe o que falta? Falta você comer deste pão para que você nunca mais venha ter fome. É isso que Jesus Cristo faz na vida daqueles que vão até a padaria de Deus para comer deste pão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa. Quando você vai na padaria, você vai lá e você tem que pagar pelo pão. Você paga um preço pelo pão físico para matar a sua fome física. Para depois você ter fome de novo. Mas esse pão aqui que eu estou vos falando, você não precisa pagar por ele. Aleluia, é de graça. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9 diz: porque pela graça sois salvos. É de graça. Basta você ter fé. É pela graça, meus irmãos, que nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Seja você também um que vai comer deste pão. Vá hoje na padaria de Deus e não fique apenas olhando este pão. Coma dele, para que você venha ter a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês de uma forma especial. Você que está nos ouvindo e nos assistindo aí,